São 10 horas da manhã. Estava descansando. Era domingo. Sentado comodamente em uma dessas cadeiras do tipo austríaco, de palhinha, reclinável e de balanço. Estava na varanda. Olhei ao meu redor vagamente, vendo a paisagem, e fiz um pensamento tentando visualizar, naquele momento, fatos da minha vida, com todas as suas nuances, impregnadas de misturas de cores diversas. E em cada cor, a importância de cada coisa, de cada fato e de cada pessoa das quais convivi e das que tenho convivido, respeitando suas individualidades e as finalidades de cada um. Constatei mais uma vez que a sabedoria divina é extraordinária e nos faz despertar do sono passageiro a fim de que nos apercebamos do porquê de tudo, a começar da necessidade de saber como direcionar os nossos destinos, sinalizando com consciência o caminho a percorrer, passo a passo, até certo ponto, nos pedindo à própria consciência que tenhamos moderação nesta conduta. Vejamos como a sabedoria divina se exterioriza através da natureza, através das plantas, como elas crescem na calada das noites, vão lentamente, gradativamente crescendo, seguindo as leis do crescimento. Não mudam o seu curso e respeitam as leis divinas. São sinais que a natureza nos transmite, dizendo: sigam o seu curso progressivamente. Exemplos que podemos dar de nossas posturas, ou as nossas posturas, e que são como alerta para conduzirmos melhor a vida. Pois se comermos em demasia, irão surgir sinais de indigestão. Se corrermos em demasia, vamos ficar cansados e assim sucessivamente, em tudo. Tudo em excesso nos prejudica. Se descuidamos da nossa saúde e exigimos do nosso corpo, além das nossas limitadas energias, iremos pagar caro com a adquirição de doenças que podem se estabelecer. É por isso que acho importante procurarmos agir dentro da coerência, evitarmos os arroubos da cólera, da raiva, da agressão, inclusive do uso de palavras mal empregadas quando em diálogo. Afinal, diz o ditado popular, que errar é humano,
Mas persistir no erro é burrice. Vamos tentar errar menos e acertar mais? Isso contribui para a nossa estabilidade orgânica, emocional e espiritual. As precauções devem ser tomadas sempre. Uma das coisas que mais me chamou a atenção neste momento de meditação foi realmente sobre a precaução. Precaução em tudo. Como, por exemplo, estar julgando o comportamento do outro, ou estar promovendo comentários que nos comprometem diante da nossa própria consciência, e o que dirá diante dos outros, da sociedade. A precaução, nesse caso, é ter bom senso. Evitemos cometer injustiças, discriminando A ou B, porque fulano é assim ou assado. Em qualquer momento em que haja discordância, evitemos as discussões sem sentido, efêmeras, evitando-se assim a falta de respeito para com o outro. Voltemos a dizer: exercitemos a paciência diante de todas as possíveis dificuldades que se nos apresentem. E se acaso tivermos razão, ou mesmo sem razão, busquemos no perdão para com o outro e para consigo mesmo a solução maior para todos os desencontros. Através do perdão, conseguimos dissipar as mágoas, os ressentimentos, mesmo que fiquem cicatrizes, mas o perdão resolve tudo. Na escola da vida, o aprendizado cadenciado e exercitado só nos traz benefício, mesmo com sofrimentos, só nos traz acréscimos, porque dessa forma conseguimos superar as nossas deficiências. É importante dizer que não há pressa para alcançarmos o progresso. Tudo segue a lei divina, que não devemos tentar atropelar. Outra descoberta nesse momento de meditação me chegou. Se policiarmos os nossos pensamentos diariamente, conseguiremos transpor os obstáculos que achávamos que eram difíceis de transpor. A valorização do eu em detrimento do ego é de importância capital. É isso que tenho observado nas cores que a natureza me oferece. É a oferta da beleza sem exigências. Se nós pudermos ser melhores e bons, sem exigir algo que fizermos a alguém em troca do que fizermos, tudo isso tem um sentido moral imenso. O do respeito ao próximo,
o do respeito pelos direitos de cada ser, pois não devemos invadir a privacidade que o outro tem, em razão de já conhecermos também os nossos limites. Observei ainda que está existindo em nossa sociedade uma grande inversão de valores. E, em consequência disso, há pessoas que se acham no direito de fazer julgamentos indevidos, precipitados. Na verdade, há julgamentos necessários, sim, mas sobre os que extrapolam os limites dos outros, os que invadem os lares no campo da liberdade individual e coletiva. Vejamos, por exemplo, alguns canais de televisão, da rádio, jornais, que extrapolam a liberdade de expressão e desrespeitam as famílias com linguagem chula e palavreado pornográfico. Cabe a nós a escolha, a censura, evitando sintonizar nesses canais. Também convém a todos nós promovermos a vigilância naquilo que os nossos filhos estão assistindo nas TVs e na internet. Chegamos à conclusão de que está havendo uma verdadeira confusão na interpretação das leis vigentes e das leis de Deus, o que me tem preocupado muito. Façamos da nossa parte os investimentos na necessidade de promovermos uma educação mais séria, investindo nos valores morais dentro das escolas e através da mídia bem orientada, para termos no futuro uma sociedade mais bem educada, mais bem evoluída. Comecemos a aplicar a educação dentro dos nossos lares. É obrigação dos pais, porque a educação começa de dentro de casa. Voltando ao assunto meios de comunicação, esta também tem grande responsabilidade em filtrar os assuntos que são levados aos telespectadores e ouvintes, evitando-se as más interpretações ou mesmo comoção na sociedade. Acredito que as novelas e filmes que são levados ao público pelas TVs deveriam sim passar por uma censura maior, evitando-se os horários diurnos, a fim de que a maioria das crianças e jovens, ainda em formação, não estejam expostos, não assistam, e que eles não fossem levados a crer que estes programas são normais na vida cotidiana, os dramas que se apresentam na mídia, deturpando o comportamento. Vimos, por exemplo, nas novelas, muitos temas serem abordados de forma agressiva e amoral, explorando a sensualidade de forma errônea. A conclusão é de que a juventude despreparada passa a comportar-se da mesma forma em que essas novelas as influenciam e se perdem num marasmo de dúvidas, aberrações de interpretação das leis morais, muitas vezes por falta de orientação dos pais.
Acredito que a mídia deveria ter em horários nobres programas educacionais que, por certo, levariam como escopo a ajuda na área da educação moral e cívica. Veja bem, esses pensamentos me surgiram enquanto eu descansava, olhando a paisagem, olhando para o infinito, descortinando o que a paisagem oferecida por Deus me proporciona. E os pensamentos são positivos, tentando reformular conceitos que existem dentro de mim, me levando a visualizar o presente, o futuro que se abre para a nossa juventude, num mundo de contradições criadas por nós mesmos. A sociedade queremos um presente correto para que no futuro possamos oferecer o que há de melhor para os nossos filhos, para os nossos jovens. É importante saber que as respostas surgem às nossas perguntas relacionadas aos valores morais e ao futuro do mundo. Os tempos estão mudando para melhor, acredito eu. Os meios e recursos oferecidos por Deus são palpáveis. Não enxerga esses recursos quem não quer enxergar. O caminho ainda é longo a percorrer e não devemos desanimar. Como diz a música, tudo tem seu tempo certo. Tempo para amar. Coração aberto faz sonhar. E cabe a nós não atrasarmos a caminhada. As exigências maiores é perseverança no trabalho da reforma íntima, na vigilância das atitudes e no respeito às leis morais e divinas. Façamos agora uma comparação com as máquinas criadas pelos homens nas indústrias que precisam constantemente de serem revisadas, lubrificadas para produzirem. Assim também é com relação a todos nós, humanos, que precisamos de um ajustamento constante da mente e do corpo. Entre os meus questionamentos quanto aos sofrimentos intensos, veio tão logo as respostas, relacionando-as aos comportamentos errôneos causados pelos excessos desvairados cometidos por nós mesmos em alguma ocasião. É o mau uso das potencialidades, o mau uso das liberdades, pois ninguém foge das responsabilidades assumidas. É o determinismo da lei de causa e efeito. A justiça divina pode parecer que ela tarda, mas não falta, porque são dados oportunidades de corrigenda a todos nós. Estejamos acordados. Portanto, irmãos, procuremos sempre seguir as regras do bem viver, procurando nos valores morais que só nos acrescentam, através das reflexões que são meios intelectivos, que nos levam a identificar as nossas carências. E ainda dentro dos assuntos meditados
nessa manhã, reflexionados por mim, me veio à mente que estamos vivendo um momento cíclico das reformas morais para o nosso planeta. E especificamente para nós, brasileiros, pois muitas transformações se processarão daqui para frente. Haja visto os movimentos sociais, políticos, estruturais, em que passa a sociedade em todos os quadrantes. Observemos que não existe satisfação completa em todos os setores da vida. Sempre estamos reclamando de algo. Existem sempre alguém ou grupos insatisfeitos, questionando isto ou aquilo. Faltam-nos os movimentos de entendimento e agradecimento a Deus. A trombeta toca e todos temos que nos perfilarmos, mesmo que uns se achem mais cansados do que os outros, pois cada qual deverá carregar a sua cruz de acordo com a sua capacidade de conduzi-la, relacionado com a sua contabilidade pessoal. Você perguntaria se a minha cruz está mais pesada que a do outro? Como é que eu pagarei essa conta? Com sofrimento e dor? É uma resposta difícil de responder. Cada um tem a sua própria resposta. A nossa consciência fala mais alto. É difícil fazermos profecias sobre o futuro de cada ser. Como é difícil avaliarmos a conta do próximo. O grande remédio, acredito, é a busca constante de Deus dentro de nós. Somente Deus nos tem a resposta certa. Procuremos nos conhecer intimamente. A providência divina nos ajuda, mas é preciso que estejamos abertos para fazermos as reformas íntimas, com vontade de mudanças, e mudanças para melhor. A humanidade que queremos depende dessas mudanças irrefutáveis que já estão se processando há muito tempo, com auxílio dos espíritos superiores, auxiliares de Deus. A comunidade planetária está dotada de seres do bem, com capacidade de efetuar as mudanças importantes. Porque somos predestinados ao progresso. Cabe a cada um de nós não retardarmos ou impedirmos o caminho evolutivo do nosso planeta. Estas, amigo, foram as imagens que se manifestaram diante dos meus pensamentos e dos meus olhos espirituais neste momento de meditação e de descanso do meu corpo físico, fazendo a cortesia com a paisagem que resplandece, imaginando os resultados positivos dessas equações e que, por certo, obterão resultados benéficos. Está claro, não existe problema sem soluções. Outras consciências estão também raciocinando neste mesmo momento, como eu,
Logo estamos somando as boas energias que nos levarão a contribuir para a transformação da Terra. O que queremos na sua essência é que tenhamos um mundo onde todos tenham os mesmos direitos e deveres. Uma justiça pura e verdadeira, sem conchavos, sem apadrinhamentos, que haja meritocracia, que se assemelhe ao máximo com as da justiça divina, cujas leis são imutáveis e justas. Apostamos numa sociedade mais fraterna, onde a solidariedade pontifica e a fé o bastão de todos perante Deus. A força magnânima do amor. O amor, a maior força de todas, transforma tudo. Convém recordar que exemplos vivos e dignificantes nos foram ensinados e deixados pelo Filho maior de Deus, Jesus, há 2000 anos, através do seu Evangelho. O seu Evangelho é um código perfeito das leis morais que devem ser seguidas. E com ele não erraremos o caminho da nossa regeneração. Fica aqui, amigo, gravado alguns dos meus momentos de meditação e em sintonia com Deus. Muita paz para todos.